do WhatsApp da escola. Olha, acabamos de entrar ao vivo no YouTube. Olha, muita emoção, viu, gente? Vocês estão estreando aí, Nicole e Jéssica, com a gente, nossa primeira transmissão ao vivo pelo YouTube. E essa transmissão vai ficar gravada e ela pode também ir para o Facebook, né? Então a gente está vendo as possibilidades aí. Vai ser bem bacana que a gente vai conseguir atender bastante gente. Estamos entrando então ao vivo com a Jéssica. A Jéssica é nossa psicóloga na ENG Guarujá já há bastante tempo, né, Jéssica? Já está aí, mesmo. ó, tempão conosco. E a Nicole nos acompanha lá na ENG Santos, né? Acompanha os pais, os alunos, faz um trabalho semelhante ao da Jéssica lá, e claro, cada uma com o seu brilho, cada uma com a sua especialidade, mas ambas focadas na questão da criança na escola e todo esse trâmite aí que acaba envolvendo as famílias, porque a gente quer o melhor para os nossos filhos, na verdade, se vocês também são mães, né? Então, nossa preocupação é de ter um apoio psicológico para os nossos queridos da escola. Bom, eu sou Cida Hicks, sou a mantenedora da ENG Guarujá, da ENG Santos. É um prazer estar aqui à noite com vocês. A gente já marcou um pouquinho tarde para dar tempo de todo mundo entrar. Olha, a professora Nilde já está com a gente. Pode escrever no chat, viu, pessoal? Essa live conta com o chat para vocês poderem mandar perguntas, tá bom? A gente vai bater um papo bem descontraído, bem tranquilo. A Sabrina já entrou. E tá todo mundo vendo a gente aí? Dá um alô pra gente. Vocês estão vendo as três, uma do ladinho da outra. A gente parece as panteras, né, gente? Uma do lado igual. Ó, uma loira, a morena, então vamos lá, né? Então, olha que legal, Ana Cláudia. Boa noite, pessoal. Obrigada aí, pessoal que está entrando no chat. Cris, Edna, Sabrina, Sheila chegou. Bom, a diretora chegou. Boa então, noite, nós vamos poder começar. Então, vou passar aqui para a Jéssica, né? Fazer uma breve apresentação dela mesma e falar um pouquinho. E depois eu passo para a Nicole também fazer uma breve apresentação. E aí a gente entra no nosso tema, tá bom? Vai lá, Jéssica. Boa noite a todos, né? Meu nome é Jéssica Rodrigues Gomes, sou psicóloga, trabalho com a educação infantil. Esse ano já estou tendo a experiência de trabalhar também com Fundamental 2, com o nosso material da Escola de Inteligência, com o objetivo de desenvolver inteligência emocional nas crianças e nos adolescentes. Também tenho experiência em consultório, né? E na nossa escola, já estou há 10 anos na Escola Internacional. Então, vai ser um prazer compartilhar aqui e trocar tantas informações importantes hoje. Você, Nicole, fala um pouquinho. Então, eu sou Nicole Gonçalves, também sou psicóloga, sou terapeuta de família e casal, e está sendo um prazer trabalhar com vocês aí em Santos. Estou gostando muito, a equipe é fantástica, é uma delícia. Que bom. E aí, agora, esse espaço para que a gente converse como vai ser essa nova fase, né, com novos equipamentos e tudo isso. Eu acho que esse espaço é bem importante e penso que é uma forma de dar para os pais e para os participantes, de uma forma geral, para os responsáveis, um pouco de amparo nesse momento, que é um momento diferente, né, que a gente não está acostumado. Então, acho que vai ser bacana a nossa conversa aqui. Eu não estou muito acostumada com a tecnologia, então, assim, eu estou me vendo, eu estou vendo a Jéssica e a Cida. Não sei se tem mais alguma coisa que eu tenho que ver, ou se vocês não estiverem escutando, não estiverem entendendo, você tem que me avisar que eu não vou compreender isso olhando pela tela, entendeu? Então, mas eu estou aqui disposta a qualquer coisa, podem perguntar, a ideia é que todo mundo possa participar, não é isso, Cida? Isso mesmo. Que as pessoas participem, contribuam e digam das dificuldades, que é para a gente poder dar uma orientação, um acolhimento, alguma coisa assim, tá? Eu estou aqui treinando, como é que eu faço para ficar no centro da tela, vocês estão vendo, eu né? Também, que eu tô com dificuldade. Mas, tipo, menina, viram para um lado... Tudo muito bem. bacana. E vocês viram lá, né? Nós colocamos volta às aulas online, o tema da nossa live, né? Volta às aulas online. E agora a gente colocou assim, né? Um pai puxando os cabelos, porque a gente sabia que o pessoal estava muito ansioso em relação a esse momento, embora a gente teve um período curto, né? De atividades online
antes das férias de abril, mas, assim, a gente sabe que agora é carga plena, né? Essa semana ainda está um pouquinho de adaptação, precisa ter um tempinho para se adaptar, mas, assim, a gente está entrando com carga total, né? Os professores estão aí direto com os alunos, todo mundo na sequência. E eu queria dizer para vocês que hoje a gente acompanhou, ontem e hoje, bastante retorno dos pais. Então, assim, várias mães mandando mensagem, né, para as professoras, para as coordenadoras, para a Sheila, dizendo como elas estavam felizes de ver o resultado desse primeiro momento. Então, assim, para mim foi muito legal esse retorno, porque a gente pensava assim, nossa, vai ser bem complicado. E, na verdade, acabou sendo bem positivo, porque a minha questão era assim, vai estar todo mundo muito ansioso. Mas tinha essa ansiedade positiva das crianças de sentar na frente do computador, ver a professora, ter aula, estar com os colegas tendo aula. Então, eu vi fotos bem engraçadas, eu vou contar da Sheila. Ela tirou foto dos 2 filhos, né, sentadinhos fazendo aula. Ela falou, ai, que sossego, agora eles estão ocupados. Então, acabou virando uma coisa bem mais positiva do que eu esperava, porque eles têm uma ocupação certa, né? Eles têm uma atividade específica com alguém que está direcionando em momentos diferentes, de acordo com o cronograma da escola, mas foi esse retorno positivo que nós tivemos de várias mães, inclusive da própria Sheila. Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho disso, porque esse é o primeiro momento, né? Eu entendo que tudo tem altos e baixos, então acho importante a gente falar que vai ter um momento que, opa, agora, tá bom, a novidade passou, acho importante a gente pensar nisso. Bom, me diga, Nicole, o que você acha? Então, Cida, assim, eu acho que é fantástico, porque é o que você falou, né? O que os alunos estão falando e os pais nesse momento, é um momento de retomada. Então, nesse momento de retomada, acho que dá uma tranquilidade. Ufa, as coisas vão se encaixar, vai voltar a ter a aula, meu filho vai voltar a ter o que fazer, né? E eu vou ficar com algum tempo livre. Então, eu acho que isso é bem interessante, porque volta realmente, dá uma sensação de segurança. Você fala, ok, ufa, tá voltando, né? E acho que que bom que você teve esse retorno, né? Que bom que a Sheila pôde dar esse retorno, porque realmente eu acho que é interessante que as pessoas consigam, nesse momento, ir se adaptando e se organizando aos poucos. A minha preocupação, até assim, a ideia que eu tinha da gente conversar sobre isso é exatamente porque eu penso que essa distração inicial, ela vai se acomodando e aí às vezes aparecem alguns momentos delicados, né? Delicados por quê? Porque é um outro formato. E eu penso que nesse outro formato vão precisar de outras regras, de outro ritmo, de outra compreensão, de coisas que a gente não estava acostumado, né? Então não é que os nossos filhos não vão fazer aquela atividade, mas é que talvez eles façam num outro ritmo, e a gente vai ter que compreender isso, e vai ter que ajudar nisso, né? Porque o que acontece? Na classe, ele vira para o lado, conversa com um amigo, ele pensa alguma outra coisa, não está só ele ali no foco, ele tem momentos e estímulos de distração e que fazem com que ele consiga desligar um pouco e aí voltar e conectar com aquilo que está acontecendo ali na classe, né? Só que em casa isso é mais difícil, porque aí ele vai ficar muito tempo direcionado direto, não tem essa distração, esse estímulo externo. Então, eu acho que assim, a gente em casa tem que compreender que não dá, né? Assim, quanto menor a criança, mais difícil vai ser dela ficar muito tempo ali e conseguir o tempo todo estar conectada, estar entendendo aquilo que está sendo dito. Então, o que, por exemplo, as pesquisas indicam que se você tiver uma concentração maior, você vai ficar um tempo menor para aprender aquilo. E talvez nesse primeiro momento isso aconteça, e é importante a gente pensar nisso. Quer dizer, então, meu filho, ao invés de ficar 50 minutos ali prestando atenção, talvez ele fique menos tempo, né? Talvez a atividade dele seja um pouco mais rápida, ou tenha um outro jeito do que ele fazia antes. A gente está num outro modelo, não adianta a gente querer insistir para falar, vamos fazer tudo, vamos voltar tudo para igual, vamos fazer a lição no mesmo horário, vamos estudar. Não, vão ter coisas que vão ter que ser repensadas, que vão ter que ser feitas de outra forma, né? Então, acho que é um momento importante. E o que eu percebo, assim, é que, por exemplo, no meu consultório, o que acontece é os alunos muito angustiados
Por quê? Como é que eu vou ter que fazer? Porque meu pai quer que eu fique lá, e quer que ele faça tudo, e quer que eu fique... Sabe, uma coisa assim, do filho pedindo, falando, olha, eu estou reclamando porque está sendo demais para mim, né? Uhum. E, ao mesmo tempo, os pais também se descabelando, né? Eu até comentei com a Cida que uma pessoa me mandou uma mensagem falando, olha, eu não sei mais o que fazer, os meus filhos não conseguem continuar fazendo nenhuma atividade, um grita com o outro, eu grito com eles, e tá uma gritaria só porque eu tô cansada e tá com muita coisa, né? Então a gente precisa entender que, assim, como é que a gente vai estabelecer um novo ritmo, precisa compreender essas coisas, porque os filhos vão perceber e vão sentir toda a nossa aflição, todo o nosso desespero, eles captam isso muito rápido, e eles vão dizer disso, e eles vão dizer como? Gritando, reclamando, de outras maneiras, né? Não vai ser uma coisa assim, eles não vão verbalizar, ai mamãe, eu tô percebendo que você não tá muito legal, que você tá preocupada. Não, eles vão achar ruim, eles vão reclamar, porque eles também estão sentindo aquele incômodo, né? Então a ideia é que a gente consiga perceber que alguma coisa está acontecendo e conversar com eles sobre isso, e ter um espaço para que eles digam sobre isso. E aí eu acho que isso vai, de alguma forma, se dissipando, né? A gente tem que, acho que, abandonar aquela coisa meio performática, aquela coisa que, assim, já está estabelecida, que a gente fala assim, mas eu vi assim na internet, ou eu vi assim, algumas pessoas falam que tem que ser assim. A gente tem que abandonar um pouco isso e abraçar uma coisa mais autêntica, né? Como é que na minha família, na minha casa, na minha realidade, eu consigo adaptar tudo isso? Uhum. Porque é isso, né? Quer dizer, é diferente quando você vê na televisão lá, cada um tem um computador, um quarto, e fica tudo certinho, tá tudo acontecendo, né? E na vida real não é bem assim, né? A gente tem um computador para dividir com todo mundo, qual é o horário que é para um, o horário que é para outro, é uma árdua tarefa, vamos dizer assim, né? Legal, então, deixa eu ler alguns comentários aqui, Nicole, aí depois a Jéssica comenta também, mas olha, o pessoal está falando bem, isso aqui, eu estou ouvindo e estou de olho no chat aqui, né? Então, colocaram aqui, momento de flexibilização, né? Quem foi que colocou? Perdi o nome aqui. A Vera Nogueira falou, é um momento de muita flexibilização. Verdade, né? É o que você acabou de falar. Né? Os pais e filhos estão compartilhando tecnologias, o comentário aqui, né? Apareceu uma coisa aí. Peraí, apareceu aqui. Olha. Olha que legal. Então, peraí, olha que bacana. Então, peraí, deixa eu voltar. Olha, a gente está descobrindo junto. Então, a Vera Nogueira colocou, momento de muita flexibilização. Ai, gente, legal. É chique isso aqui. A Sheila colocou um comentário bem legal, ó. Eu e meu esposo trabalhamos em home office e quando eles estão estudando, todos conseguem fazer suas tarefas. Eu até queria aproveitar. Eu fico muito feliz de saber isso. Eu até queria aproveitar o gancho para falar justamente sobre isso, que eu acho que é um momento também da forma que nós vamos enxergar essa situação. Se a gente conseguir enxergar essa situação como uma possibilidade de desenvolvimento de habilidades, da gente estar utilizando isso para crescer, para nos adaptar, para nos transformar, trazer um novo significado para tudo isso, porque é sempre difícil mudança, né? A gente sabe que qualquer tipo de mudança que nos tire da zona de conforto traz aquele desconforto, justamente por não saber como vai ser, por não saber quais serão os novos desafios, as problemáticas. Então, se a gente conseguir pensar nessa situação como um momento que vai trazer muito crescimento para todos, quantas habilidades vão ser desenvolvidas, e a gente até como pais conseguir também elogiar nos momentos depois da aula, mesmo que não tenha sido 100%, mas, poxa, filho, vi que você ficou atento ali naquela hora, que legal. Aproveitar esses momentos para incentivar e também demonstrar empatia nos momentos que o filho estiver aflito. Filho, eu sei que está difícil, é complicado, mas vamos lá, vamos tentar juntos, para que a gente tenha esse espaço, como a Nicole mesmo falou, esse momento de diálogo, essa troca, em que a gente possa conversar sobre isso também. E aí, filho, o que você está achando? Como está sendo? Quais estão sendo as dificuldades? Porque aí os pais também podem passar isso para a
escola como feedback, e a escola também pode passar para os professores, e a gente também pode cada vez mais aprimorando, porque está sendo um momento novo para todos, né? Então está todo mundo aprendendo, todo mundo se reinventando, né? Sim, verdade. E o interessante, eu estava falando, eu estava aqui pensando, porque todo mundo está falando desse, que depois vai ser um novo normal, né? Um novo normal. E este é o momento de transição para o novo normal. Para a vida diferente que nós vamos ter, esse é o período de aprendizado e de conquistas, de tantas coisas diferentes que a gente não tinha antes. Talvez pelo convívio mais intenso de todo mundo, porque todo mundo trabalha e está fora a maior parte do tempo, né? Então, a gente, de repente, passou por um convívio mais intenso que não é a realidade de todo mundo em casa. Né? De repente, quando a gente tinha esse tempo, uau, é só para relaxar. Não, e agora é tempo de estar junto e trabalhar, e estudar, e fazer coisas. Por isso que eu achei muito positivo a gente ter tido vários retornos bacanas, felizes, do ânimo das crianças, porque se a gente já começasse com desânimo, seria muito ruim, né? Muito eu ruim. Acho que a coisa pode cair um pouquinho, depois sobe de novo. Sim, é. Até mas... o meu... Desculpa, cortar. Não, que eu ia falar que até o meu filho falou, mãe, todos os amigos, ele assim, o ruim é que a gente não pode conversar entre eles, né? E aí eu falei, filho, depois vocês conversam, vocês acreditam que eles fizeram um grupo no Zoom, depois da aula, para ficar conversando. Eu achei super legal. Aí eles fizeram, não, mãe, a gente fez um grupo para falar do jogo, eu falei, tá vendo que legal? Olha, muito legal isso, muito né? bacana. Foi uma iniciativa deles, né? Exatamente. E é isso, muito ó, bacana, a Ana Célia mesmo. colocou aí, ó, comecei minhas aulas, a Ana Célia é professora de inglês, falando justamente dessa etapa de aprendizagem, que nós precisamos estar em colaboração e cooperação. Muito legal. Com certeza. Sim. E eu acho que assim, eu fico muito preocupada com, olha só, minhas preocupações vêm, por quê? Porque é o que eu escuto no consultório, daí eu fico assim, é isso, tá difícil, né? Por quê? Porque eu acho que tem uma preocupação muito grande com a questão da produtividade. O que eu estou produzindo, o que eu estou aprendendo, quanto eu estou aprendendo? Eu estou aprendendo mais do que antes, eu estou aprendendo menos do que antes. E realmente, lógico que a gente quer continuar produzindo, quer continuar fazendo as coisas que a gente fazia. Só que essa produtividade, ela vai vir num ritmo mais lento, e isso a gente tem que entender. Entender que, assim, vai ser num ritmo mais lento, a gente tem que entender isso, tem que integrar isso, tem que estar mais tranquilo internamente, tem que deixar essa coisa interna ser incorporada, para depois que a gente passar por isso, por essa adaptação, por essa retomada de ritmo, depois eu acho que a coisa vem muito mais criativa, porque a gente está tendo muito espaço para viver com uma coisa nova. Então, vai surgir uma coisa muito criativa, né? Só que para o criativo surgir, a gente tem que acalmar. A gente tem que falar, ufa, tudo bem, eu vou produzir, né? Mas eu não vou, talvez eu não produza aquilo que eu produzia antes, no dia a dia, ou com a mesma intensidade, ou com a mesma constância. E conseguir acolher isso, tanto dos pais, né, no trabalho deles, quanto das crianças. Porque se a gente conseguir acolher essas crianças, olha, o que está dando para fazer é isso, o que a gente conseguiu assistir foi isso. Porque às vezes, por exemplo, teve um aluno meu que, um paciente meu que começou a fazer a estudar, e aí o computador deu problema, né? Então, assim, às vezes o computador dá problema e aí você tem que parar naquele minuto, mas tudo bem, depois você vai voltar, depois você retoma, e tudo bem isso, né? Se a gente ficar muito focado na questão, assim, do que está sendo produzido, aí a gente vai ter um sofrimento muito grande e vai deixar de aprender muita coisa. Se a gente conseguir baixar essa ansiedade um pouquinho, entender que a produção vai ser diferente e integrar algumas coisas, sem dúvida que nessa hora que o criativo emerge e que a gente vai conseguir dar respostas mais criativas, mais saudáveis, né? Que é isso, quer dizer, tudo está acontecendo assim, né? A gente está vendo assim, quando todo mundo fala, mas o céu está diferente, o céu está lindo. Por que o céu está lindo? Porque parou uma série de coisas. A hora que baixa o gás carbônico, baixa tudo aquilo de poluição, aí surge uma coisa nova.
Aí você fala, mas é só na natureza? Não, é com a gente também vai acontecendo exatamente nesse processo. Mas aí a gente tem que dar esse tempo, que às vezes é difícil, né? Porque a gente está acostumada com aquela coisa, com aquele ritmo, né? Com aquela coisa de eu produzo, eu faço, e aí de repente, não, mas espera aí, eu tenho que fazer num ritmo diferente. E aí diminuir isso tudo e tal, para que, enfim, as coisas aconteçam mais a seu tempo, mais num novo tempo, né? Então... eu conversei um pouquinho com a Jéssica hoje à tarde, a gente estava falando justamente dessa questão da ansiedade, porque a visão do pai, assim, o aluno não está na escola, vamos por uma aula de 50 minutos, ele não fica 50 minutos com o professor falando na frente dele. Sim. Ele tem um tempo que ele para, que ele produz, que ele interage, que ele pergunta. E o que você falou, Nicole, sobre um tempo menor, por quê? Porque eu estou concentrando aquilo que ele está aprendendo, né? Então, eu acho que se a gente tiver essa paciência, porque até os professores estão ansiosos, não, eu tenho que dar aquele formato, fazer... Mas tem um tempo, né, Jéssica, para a gente maturar todo esse processo? Claro, com certeza. E a gente vê também, em contrapartida, a gente também vê essa ansiedade dos alunos em responder e participar. Eu fico escutando as aulas online do meu, e, teacher, posso falar? Teacher, fulano, desliga o microfone, espera eu terminar. Calma, é uma ansiedade que todo mundo quer expor, então tem muita coisa, né, para a gente, até isso, deles desenvolverem essa questão de aguardar o amigo terminar de falar, né, aí vai ser, porque a gente sabe que em sala de aula é mais complicado, né, que eles ficam ali falando, então eles têm que desenvolver isso e vão amadurecer também, porque realmente a gente sabe que, mas isso que a Nicole estava pontuando, de ter essa tolerância, de entender que é uma nova dinâmica, é muito importante, que todo mundo fica mais tranquilo, e aí não fica aquela cobrança, as crianças ficam mais confiantes também, e a gente consegue passar para eles, né, estou aqui, vai dar tudo certo, mesmo que a gente não esteja acreditando no momento da tensão, mas consegue falar de uma forma um pouco mais calma, né? Sim. É porque a Ana Célia até colocou aqui, né? Os que participam continuarão participando, né? Ainda que em outro ritmo, de outra forma. Porque se a gente for esperar que seja igual, a gente não está quebrando paradigma, né? E eu acho esse período uma quebra de paradigma tão grande, porque você vê, a ideia antes é que EAD só podia ser com adulto, faculdade, né? EAD era só para adulto. E agora já quebrou esse paradigma, e eles têm super condição, e olha, eles estão levando na flauta, né? Pelo menos esse início aqui está sendo fantástico. E eu acho que dar um ponto para eles também, né? Porque eles fazem tanta coisa na internet, se deixar, em 5 minutos, eles sabem mais do que a gente de qualquer aplicativo. Hoje mesmo a teacher Márcia fez uma experiência com eles para comprovação da existência do oxigênio. Eles tiveram que, já na aula, trazer o material, ela já avisou previamente, então eles fizeram uma experiência ali na aula, né? Então eles ficaram super animados, o meu filho adorou. Então ele, mãe, deu super certo. Então foi feita a experiência ali juntos, todos pelo Zoom, a turma envolvida. Então, olha que legal, né? Como que não? A gente pode trazer várias coisas, né, positivas. Eu acho que esse momento realmente que a gente estava falando de reinvenção e de dar um outro significado para a situação, transforma tudo e a gente fica mais animado, com esperança, né, de quanta coisa boa que vai vir ainda. Com certeza. Você ia falar, olha, tem um pai de 3 filhos aqui, dando várias sugestões, Nicole, que está acompanhando aí, né? Tô vendo aqui. Tá vendo, né? O Nobu, marido da Nicole, aí são 3 filhos, né? Que ele fala, sem dúvida, devem ter muito mais facilidade de adaptação do que os adultos. Opa, com certeza, uma delícia as crianças, né, Nicole? Sim, eles são mais habilidosos, sem dúvida. Eles estão mais, acho que eles estão mais preparados, eles já nasceram nessa era, né? Nessa era da tecnologia, né? Então, eles lidam com isso de uma forma muito diferente de nós. É impressionante de ver. É como se eles já tivessem aquilo inserido dentro deles. É muito forte até de ver. É outra realidade mesmo. E pensando nessa tua fala, não é só nossa ansiedade, então? Porque eu acho que para eles, isso vai ser normal, é o que eles fazem todo dia.
Eu penso que já está inserido. É que assim, eu tenho muito cuidado com a questão da internet e tal, então assim, meus filhos não usam todo dia. Então, mesmo assim, eles têm muita habilidade, entendeu? Mesmo não tendo uma frequência, eles têm muita habilidade. Eles estão tão acostumados que, assim, eu lembro uma cena que eles eram pequenininhos e acho que meu marido estava com eles no colo. E ele chegou próximo à televisão. O meu filho mexia na televisão assim, gente. Sabe quando a gente mexe? Ele mexia na televisão. Ele era bebê. Mas o que ele estava fazendo? Ele estava repetindo o que a gente faz, entendeu? O celular então, por isso, iPad, né? Exatamente, ele fazia isso na televisão. Ele era bebezinho, ele não entendia, mas ele estava no colo, meu marido de costas para a televisão, e ele foi com a mãozinha mexendo na televisão. Foi um negócio impressionante, a gente achou muito engraçado, né? Então, por isso que eu acho que assim, eles estão numa era da tecnologia mesmo. E aí Sim. eles mandam muito bem nisso, né? É muito comum a gente escutar, né? Porque o meu neto me ajudou, porque meu filho me ajudou a fazer, a mexer e tal. Mas veja, eu acho que vocês, Cida, tanto a Jéssica quanto vocês, Cida, devem saber até muito melhor que eu, porque eu tenho pessoal da área algumas pessoas assim da área da educação, e o que eles estão dizendo é que eles também estão num processo de adaptação. Porque é isso, qual é o formato, como é que eu falo melhor, como é que fica melhor, o que eu tenho que fazer. Então, eles também, eu digo assim, os professores estão se adaptando a essa nova forma de fazer, porque eles também não sabiam. Exatamente, super estruturar a aula, envolver os alunos, até se adaptar aos programas, aos aplicativos novos, né? E justamente até que a Vanessa está falando aqui no comentário, que cada um tem um jeito de aprender. E é isso mesmo também, né? A gente já sabe disso que cada um vai responder ao estímulo de uma maneira. E é nesse momento que o filho, de repente, não está respondendo tanto aquele estímulo naquele momento, que a gente tem essa tolerância e tem essa tranquilidade de entender que é um novo momento e que tudo bem, né? E que se a gente ficar, né? E que exatamente, de ter uma tranquilidade para passar por esse período inicial. Porque alguns vão responder, como na sala de aula presencial, que alguns respondem aos estímulos de uma forma e outros não, enfim, da mesma forma vai ser online, e com certeza os professores estão se inovando, buscando estratégias. Eu estou acompanhando como espectadora as aulas, eu vejo as aulas super legais de todos os professores, buscando estratégias para os alunos estarem participando, então acho que está sendo realmente um momento de ressignificação mesmo. Sim. A Vera até colocou aqui, né, que os alunos que constatar que alunos que na aula presencial não tinham aproveitamento esperado, mas nas aulas online se mostram mais interessados. Eu acho que é isso que você falou, né? A gente sabe que ninguém é igual a ninguém. Isso é uma proposição da escola desde o início. Ninguém aprende igual, já por isso a gente tem um formato de sala de aula diferente, tenta ter uma abordagem diferente, e não vai ser na internet que eles vão ficar todos iguais. E a diferença que eu acho que tem do EAD do adulto, da faculdade, é que o professor do EAD ali, ele entra para dar uma aula, nem sempre é com essa interação que a gente está tendo, né? A maioria das vezes você só assiste um vídeo, mesmo que seja ao vivo, mas o professor que está ali na tela do computador conhece aquele aluno já. Ele não é novidade para o professor, né? Sim, e eu tenho visto até isso nas aulas, os professores perguntando um a um, e você? E você, o que você acha? Quem vai ler? Todos querendo ler também. Então, assim, eu acho que está tendo uma produtividade, né? Claro que o tempo ficou menor, mas ainda assim é um estímulo muito positivo para eles estarem assimilando, eles receberem esse conteúdo, né, por mais que seja de uma forma diferente, mas eles estão absorvendo, eles estão nessa fase ainda da esponja que perdura aí de estar absorvendo tudo quanto é conhecimento. Sim. Exatamente. Né, e assim, a gente tem que entender que assim, são coisas novas para o aluno, para o professor, para a equipe que está trabalhando, para os pais, né? Então é tudo muito novo para todo mundo. Então, né, às vezes, por isso que dá um embaraço, por isso que dá uma aflição, causa uma ansiedade, exatamente por isso, porque é tudo muito novo. Aí eu vou falar uma coisa, até, né, acho que vocês já sabem, né, que meu marido está aí no negócio aí falando, não sei onde, mas ele está por aí. Dizem que ele está por aí. E aí, assim, teve uma live que eu fiz,
que ele falou, eu terminei a live, aí ele falou assim para mim, por que você não faz sempre isso aqui em casa, né? E aí eu falei para ele assim, então, mas é assim, a gente consegue ajudar a acolher, entender aquilo que é mais adequado, a gente consegue pensar junto a respeito, mas não significa que eu, na minha casa, todo dia, o tempo todo, consigo organizar e ter tudo daquilo funcionando da melhor forma. Na realidade, isso não existe, isso não é real, né? Então, significa que, assim, eu estou atenta. Puxa, hoje deu certo esse jeito, então vou tentar fazer amanhã também. Aí eu faço amanhã, poxa, ontem deu certo, mas hoje não deu. Por que será que hoje não deu? Hoje não deu porque um não estava tão disposto, porque o outro não queria. Mas ok, vamos dar, então vamos tentar de um outro jeito, né? Então, quer dizer, eu acho que você vai se adaptando, você vai se adaptando e os seus filhos vão se adaptando. Mas a gente não pode esquecer disso, isso me chamou muita atenção, que é a ideia de que não existe aquilo assim que está completamente certinho, redondinho, fechadinho, funcionando com tudo certo. Não, isso é para as crianças e para os adultos. Isso é uma coisa que a gente está no dia a dia tendo que lidar e tendo que organizar, ver como é que fica. Não é porque eu estou falando aqui que eu tenho tudo muita clareza e que eu sei exatamente como funciona. Não é isso. Né? Então, acho que isso é importante de dizer, porque às vezes mesmo aquela coisa do consultório, né, Jéssica? Às vezes o paciente pergunta para você, mas você também tem problemas com isso? Né? Aí é quase que assim, parece que você é um ET, né? Não, você não vive isso. Não, a gente também vive esses problemas, e a gente também vive isso com os nossos filhos, a gente também tem dificuldade com tudo isso. Só que a questão a gente vai tentando adaptar e baixar a ansiedade, compreender melhor, para que a gente consiga não se estressar, não ficar fora de si, como essa pessoa que eu comentei no começo, que falou que estava gritando muito. Por quê? Porque isso é porque a gente está perdendo a mão, né? A gente está tão aflito que a gente grita, né? Então, como é que a gente faz para não gritar? Tem que respirar, tem que... tudo bem. Sai de cena um pouquinho, né? Exatamente. E principalmente quando o filho está com dificuldade, né? Porque quando está assimilando é uma coisa, né? Quando está fluindo, mas e quando não está? E quando não está entendendo? E quando não consegue acompanhar? Né? Justamente, às vezes, por uma questão de maturidade, já uma consequência, às vezes, da sala de aula, já tem um pouquinho mais de dificuldade em sala de aula, agora não é no online que ele vai conseguir recuperar. Então, é uma questão de ter tolerância mesmo, ter esse espaço para o diálogo, conversar. Se a gente não trocar com eles em casa e abrir esse espaço, a gente não consegue ajudar a dar um salto. A gente vai continuar na mesma problemática. Então, vai ter que ter esse diálogo para poder trocar e conversar, né, com o pessoal da escola também. Sim. Não, e sabe o que eu lembrei agora, Jéssica? Outra coisa, que eu acho que tem vezes, por exemplo, porque eu lembro de uma situação onde meu filho trazia algumas coisas de matemática e nós não sabíamos, nós não compreendíamos como é que ajudava ele. Eu não sabia como ajudá-lo, né? Mas e aí, tudo bem, aí como é que você faz? Aí você fala, olha, eu não sei como, vamos perguntar para o professor, vamos ver como é que... Vamos procurar outros recursos. Mas, assim, tem horas que, às vezes, nós, como pais, a gente também não vai conseguir dar resposta para tudo, né? E tudo bem, faz parte, né? Porque aquilo que a gente estudou... é esperado dos pais, né? Na verdade, você está acompanhando, porque a criança precisa de um adulto responsável que supervisione, até pelo que a Vanessa falou antes, a questão de maturidade, né? Isso é um ensino à distância, né? Um ensino remoto, por conta da condição da pandemia, mas assim... eles estão sendo assistidos pelo professor, então vai fazer uma tarefa, os pais tentam ajudar, mas os pais, não tem que fazer por eles, 2, não consegue fazer, deixe que a criança tire a dúvida com o professor, porque no outro dia vai ter aula, né? Então, sim, e estimule isso, pergunte, manda um e-mail para o professor, vamos lá, qual que é o e-mail do professor? Porque às vezes eles ficam constrangidos, não sei, eu não quero perguntar, mãe, não quero. E é legal também nesse momento, quando a gente trabalha com empatia, eu acho sempre muito positiva, adoro essa estratégia, é quando a gente conversa sobre situações que a gente viveu de dificuldade. Então, olha, filho, sabia que a mamãe era péssima em matemática? Não entendia nada de equação, não entendia nada. Então, eu perguntava para o professor, ele me falava o que eu tinha que fazer, quais exercícios para eu melhorar. Então, para a gente mostrar para eles, todo mundo já ficou sem saber o que fazer.
e que a gente consegue pensar numa solução juntos e buscar quem sabe, né? A escola tem o suporte, os professores estão à disposição, então incentivar que eles procurem os professores, né? Quando tiver alguma dúvida. Perfeito. Sim, isso mesmo. O professor é o principal provedor ali de satisfação desse tipo de necessidade, porque ele é um especialista. Realmente não se demanda dos pais que os pais saibam o conteúdo. Claro, muitos pais se envolvem, tem pai falando assim, nossa, estou assistindo tanto a aula, estou aprendendo tanto. É maravilhoso, e fale isso para o seu filho, né? Eu conversei com a coisas que a gente tem que falar para os nossos filhos, como a Jéssica falou agora, porque senão parece que só ele não sabe, só ele não consegue, quando na verdade a gente ajuda a trilhar esse caminho. Vamos lá, como é que a gente pode encontrar a resposta? O que você faria se eu não estivesse aqui? Manda um e-mail para o professor, pergunta amanhã, pesquisa mais na internet, tem que dar algum... É o foco na solução, não no problema. Vamos focar em como resolver, né? Mudar o direcionamento, né, da questão. Que eu acho que ajuda a formar um aluno muito mais protagonista, né? Muito mais, assim, com muito mais autoridade, com muito mais condição de escolha. Essa hora que a gente fala para ele, olha, então tá, como é que você faz para resolver isso? Eu também não sei, como é que a gente resolve? Me explica, vamos buscar, manda e-mail, tal. E faz parte, né? Às vezes essa coisa de eu não sei, é desconfortável a hora que você tem que dizer eu não sei. Normalmente a gente está acostumado, principalmente para os filhos, assim, eu sei tudo, né? Eu falo tudo, eu respondo tudo. E o que eu falo muitas vezes, até em reuniões da escola, eu falei várias vezes, né? Os pais me perguntavam, mas então o que eu digo? Mas então o que eu ofereço? Então o que eu faço? E eu falava assim, você não precisa saber. Eu acho que a grande sacada é uma grande sacada isso. Você não precisa saber, você pergunta para ele. Você fala assim, filho, como é que dá para a gente fazer? Como é que você faz para descobrir isso que você não sabe? Porque a hora que a gente faz isso, é aquela coisa da gente sair um pouco de cena e deixar o filho pensar, o filho dizer qual é o caminho que ele escolhe seguir. E nisso a gente ajuda ele a se fortalecer, a ser mais autor, escolher mais que caminho que ele vai seguir, né? Então é muito legal, uma grande oportunidade que a gente dá para os nossos filhos, que é isso, deles começarem a falar, como é que eu penso sobre isso? E é muito mais importante do que o resultado, do que a resposta para aquilo que ele está perguntando, para aquele conteúdo, entende? Exatamente. É a forma, é o que ele vai aprender com isso, né? É muito mais interessante do que ele saber a tabuada do 4, é ele saber como é que ele faz quando ele não sabe uma tabuada, como é que ele faz para encontrar, como é que ele pergunta para o professor, que isso são as coisas da vida, assim, né? Como é que ele vai fazer para solucionar aquele problema? E com isso ele vai criando muita autoridade, então ele vai criando muita autoridade, né? Criando muita autoria na construção do ensino dele, que eu acho que é uma porta assim que a gente tem muito grande. Nesse momento, eu penso que a saída é essas crianças e esses adolescentes serem mais protagonistas, entenderem melhor como eles fazem para buscar conhecimento. E eu acho que essa saída de eu não sei exatamente aquilo, ou o que mais que eu tenho que aprender em relação àquilo que o professor trouxe, aquele tema, aquela matéria, poxa, se ele consegue encontrar formas de descobrir isso, ele vai ficando um autor da construção de conhecimento dele, né? Isso é muito legal. Isso é muito. Quando a gente consegue fazer isso, a gente fica, uau, que legal, eu sou o máximo. Você fica, sabe, fortalecido. Com certeza. É verdade, a gente fica muito, caramba, eu consegui, isso é muito difícil, eu consegui, né? Ou eu não sabia onde buscar e eu arranjei um jeito de aprender isso, né? A gente fica muito feliz. Imagina a criança. A criança, então, ela fica, olha só, olha como eu sou potente, né? Isso é muito legal. A Jéssica deve experimentar isso com o Pedro, né? Estou dizendo, a Jéssica deve experimentar isso muito com o Pedro, porque o Pedro começou no 6º ano esse ano, que é uma virada de página, né? E aí ele é um pré-adolescente, filho de psicóloga, né? O menino estuda inglês, estuda currículo integral, e de repente ele está numa pandemia. Faz 2 meses que ele está no Fundamental 2, como é que você está sentindo, Jéssica? Se acompanhar, né, Pedro?
Eu percebo que como eu comecei a dar aula esse ano para o meu filho também, eu consigo entender exatamente o que os professores sentem. Consigo entender exatamente, mas eu vejo né? que Tá provando. Sim, no início ele estava muito empolgado para essa virada. Tratar no Fundamental 2, estudar de manhã, acordava 5 horas da manhã com a empolgação de ir para a aula. Como a gente também mora em Santos, até atravessar tem que acordar cedo, mas calma, filho, às 5 não precisa, né? Pode deitar mais um pouquinho. Mas eu percebi muito essa questão da transição, de ter que lidar com matérias novas, a troca de professor, administrar o conteúdo, exige deles muito mais autonomia, não é estudar 10 minutinhos, tem que sentar, pensar, elaborar, né? Isso tudo cria oportunidade também de aprendizagem de tudo que é o que a gente precisa. E agora, nas aulas online, eu percebo que a postura dele continua igual. Porque, como eu falei até, né? Eu escutando ele toda hora. Teacher, posso falar? Teacher? Eu falei, igualzinho na sala, meu Deus. Eu tava quase falando, espera. Você não tá vendo? Mas eu acho que essa transição do Fundamental 2, todos sentem. Mas aí a gente vê também esse up que eles dão e a confiança que eles vão ficando, exatamente o que a Nicole falou, e se sentindo seguros. E o que eu acho mais legal também dessa questão de quando a gente incentiva eles a buscar, a focar na solução, é porque eles ampliam para outras situações. Eles fazem isso. Então, se eu estou com um problema na atividade de matemática e a gente estimula a pensar numa solução, a falar com o professor, a buscar estratégias, quando eles tiverem outros tipos de problema, eles também vão começar, claro, com a repetição disso, né? Eles vão começar a pensar, como que eu faço para resolver isso? Num conflito com um amigo, numa situação, às vezes com os irmãos nem tanto, né? Que com os irmãos eles não têm tanta tolerância muitas vezes. Mas a gente pode incentivar isso. Calma, vamos conversar, o que a gente pode fazer para resolver? Então, pensar nisso, que eles são capazes de ampliar. Então, por isso que é tão importante estimular, auxiliá-los a resolver as situações de dificuldade. Ampliar para as coisas da vida. Sim, eu gostei dessa fala da Kátia, que ela colocou o momento de união família e escola, porque é mesmo essa parceria que vai proporcionar esse crescimento que você está falando, né, Jéssica? Porque é um momento que, se estamos todos nós, né, alinhados, né, na mesma página, nesse propósito de auxiliar os meninos que eles consigam superar, porque assim, uma coisa é mexer no computador todo dia, brincar um joguinho, outra coisa é você focar num momento de estudo sério, que você tem a chance de interagir e tudo, mas e ter essa e ampliar isso, né? Porque, veja, eles estão num momento de um aprendizado muito maior do que aquele de matemática, física, química, português, geografia, porque o que eles estão aprendendo durante esse tempo, nós jamais pensamos que eles aprenderiam, né? Um momento de higiene total, de todo mundo passando álcool gel, de o vizinho pode me contaminar, e isso tudo mexe com a cabeça de todo mundo. Se os adultos ficam, né, com uma situação difícil, imagina as crianças, principalmente que nós conversamos antes, né, eles estão olhando para nós, né, é um espelho, e acho que a família e a escola tem que estar muito alinhada para dar uma imagem boa nesse espelho, né? E dar tranquilidade para essa garotada. E veja, Cida, desde o ano passado, pelo menos lá aqui em Santos, né? Eu acho que aí também que é o mesmo material lá da Escola da Inteligência e dos traços de caráter, um dos focos principais do ano passado era essa união, essa organização da família e escola, né? Alunos, família e escola. Quer dizer, o quanto isso é importante, não pode pesar para a escola, né? A gente não pode falar assim, a escola é responsável por tudo isso, ou a família tem que dar conta de tudo isso, ou os alunos têm que dar conta de tudo isso. Mas a ideia é assim, que todo mundo, que a gente agora nesse momento consiga se reorganizar, se unir e um ajudar o outro, sabe? Aquela coisa de, olha, isso eu não sei se me ajuda, e tudo bem, né? Então, por exemplo, a gente falou que os alunos estão muito mais, estão nessa era da tecnologia, mandam muito bem nisso.
possivelmente eles vão ter muitos recursos para ajudar os professores. E aí eu acho que cabe aos professores falarem assim, olha, como é que eu faço, como é que é melhor, ou como é que você me dá de ideia, porque talvez eles tenham, e se essas ideias puderem ser incluídas e aproveitadas, imagina o quanto esses alunos não vão aprender com isso, né? Então, Quer dizer, super valorizados. Exatamente, quer dizer, olha, o que eu tenho para dizer, minha contribuição, o professor pode usar, o outro pode aprender, então é muito legal, né, essa ideia de retomar a ideia da família, da escola, desse conjunto de coisas que vai funcionar tudo junto, né? Não quer dizer que a gente não vai discordar, não quer dizer que tem horas que o aluno quer uma coisa, o professor outra, ou a escola outra, ou os pais, tudo bem, isso acontece. Mas é que assim, a gente vai tentar se ajudar, tentar falar assim, olha, isso eu não sei, como é que eu faço? Me ajuda. Né? Então, por exemplo, a gente estava falando, né, Cida, como é que a gente faz para fazer uma live com 3 pessoas? A Cida conseguiu, não sei como que ela fez, mas ela fez a mágica dela. Assistente, Sabrina, então, põe mas você vê aí para Sabrina que ela é show. Mas é isso, né, Cida? Louros, viu, Nicole? Não, mas você vê, Cida, mas é isso, quer dizer, olha, eu tenho que fazer, eu não sei, alguém me ajuda aí? E aí vem uma pessoa que pode te auxiliar de alguma forma. E os alunos também podem ajudar muito agora, né? Porque eles manjam disso. Então, a questão é a gente dizer para eles assim, olha, e aí, como é que eu faço? Qual é o melhor jeito? Ou tem um outro jeito? E isso até para os pais, né? Porque, lógico, tem pais que estão muito acostumados com a questão da tecnologia, mas nem sempre os pais... Eles sentem o máximo quando eles se ensinam. Mas nem sempre os pais têm essa habilidade. E aí, de repente, o próprio aluno pode contribuir com isso. Já pensou que legal? Eu não sei, assim, eu não consigo... Eu não consigo ver. Eu até passei por isso, estava até comentando com a Cida, porque sexta-feira vai ser minha primeira aula pelo Zoom, com a turma do 6º e 7º ano. E aí eu estava... Que emoção, eu estava preocupada com a questão, eu falei, ai meu Deus, eu não sei compartilhar a tela, não sei o que, o Pedro, calma mãe, amanhã a gente faz um teste, eu te ensino, meu Deus, já tenho meu professor particular, ele, mãe, eu sei como compartilha a tela. Então, eu nunca imaginei que ele já assistiu essas aulas, só dele estar assistindo aula online desde segunda, ele já está por dentro. Sim. Mãe, tá tudo mais fácil, é só ali compartilhar a tela, tá bom, então amanhã a gente faz o teste juntos. E eu desabafando, e ele me veio com a solução, e eu nem imaginava que ele já estava, mãe, já tô craque no Zoom. Falei, e aí, então, Jéssica, você não acha, assim, eu tenho falado muito nas reuniões dos pais, eu falava assim, é o que eu falei, os pais perguntavam, mas como é que eu faço? O que eu digo? O que eu faço? E eu dizia assim, você não precisa ter a resposta, você pergunta para o seu filho o que você faz. Perfeito. Porque a hora que você pergunta, você dá você fala para essa criança assim, olha, o que você tem para me dizer importa. Eu quero saber qual é a solução que você dá para isso. E aí, assim, eles ficam fortalecidos, eles ficam mais entusiasmados de fazer aquilo, de tentar, de mexer. E aí é muito legal, entendeu? Então, eu acho que assim, poxa, se os pais puderem fazer isso, e os professores também, você cria um vínculo, você cria uma relação ali. Que é pela internet, a gente não pode ter o contato, mas você cria uma relação diferente ali. A hora que você fala assim, me diz aí como é que eu faço, me ajuda, né? E eu imagino, deve ser eu nem imagino como seja de gravar uma aula, né? Deve ser muito difícil mesmo. E a gente nem precisa que seja algo muito grande para elogiar, é isso que a gente tem que pensar, é o mínimo para ser reforçado. Uma coisinha, né? É uma coisinha, porque aquilo ali já dá ânimo, isso para qualquer pessoa, né, gente? Se a gente está no trabalho, alguém fala, nossa, que legal, olha, parabéns, a gente já sai do trabalho feliz, alguém viu o que eu estava fazendo. Foi bom, foi reconhecido. Então, com eles, o mínimo que a gente tiver para elogiar, vamos elogiar, porque vai trazer resultados positivos. Isso a educação positiva fala sobre isso. Vamos valorizar pequenas ações, porque elas vão se ampliar mediante um reforço positivo. Exatamente. Olha a Sabrina, a nossa rainha da tecnologia aí. Eu ia comentar isso com a da Sabrina aí, que parabéns, Sabrina, em público aqui, você é demais. Mas você vê, eu estava ontem numa live
E aí já mandei mensagem para a Sabrina, falei, Sabrina, eu estou participando de uma live que está acontecendo o que eu quero que aconteça, porque eu sei que é possível. Olha, dá uma olhada lá, vamos atrás. E a Sabrina ajudou bastante aí procurando, ajudou bastante, ela que passou tudo para mim, né? Ana Maria Braga, assim, sabe, tá tudo cortadinho, picadinho, eu só vou pondo na panela. Então, mas você vê, e as crianças, né, os meninos aí, os adolescentes, fazem isso com uma maestria tremenda. Depois, se em casa eles já têm ideias de coisas, é que muitas vezes, eu não sei, né, depende do ritmo da casa, mas tem mãe que não mexe aí, não pode, você vai se queimar, você vai se cortar. É claro, a gente não quer que corra perigo, mas sem a experimentação, sem tentar, eles ficam muito podados, né? E agora eles estão tendo que fazer isso. A gente fez isso de ontem para hoje e a gente, adulto, cabeça dura, aprendeu. Imagina essa garotada. Exatamente. Então, como é que vai aprender se não vivenciar, né? Eles aprendem quando eles vivenciam a situação. Então, isso que é muito rico. Com certeza. Deixa eu ver o pessoal falando, meus filhos me salvaram muito. Vamos ver a Sheila aqui. Tivemos vários filhos ajudando os professores. Que legal. Lindo. Cooperação, colaboração, união. Ai, que graça. Muito legal. Isso que é bonito, né, gente? Eu acho que a gente está passando um período tão especial em que solidariedade tem que ser a palavra de ordem, tanto para um auxiliar o outro, tanto para ter compreensão, né? Porque a gente, se não consegue entender o outro, de se colocar no seu lugar, a empatia, né, que a gente tanto fala, fica muito difícil, porque tem gente, assim, eu ouvi falar que a gente está no período da quarentena gourmetizada, porque tem muita gente que está super bem em casa, tranquilo, só fazendo pratos maravilhosos e engordando, mas tem gente fazendo passeata na rua porque não vai ter o que comer esse mês. Então, assim, eu acho que é um momento importante, né, de que tudo isso tem que estar na frente dos nossos filhos, deles entenderem a realidade que eles estão inseridos, né? Eu acho que a gente não pode tapar o sol com a peneira, vocês não acham? Sim, com certeza. Vamos ver aqui o pai de 3, ó. O mais interessante para quem tem mais de um filho é que quando um filho tem esse sentimento de protagonismo de professor, os outros também buscam. Ah, meu Deus, essa é a guerra, hein, Nicole? 3 protagonistas? É isso aí. Oi. Olha. Vocês estão me escutando? Eu não estou escutando vocês muito bem. Não, eu estou ouvindo um chiadinho, mas tá bom. Sabrina, tá bom? A Sabrina que é o termômetro aí. Vamos lá, Sabrina, minha auxiliar de palco, eu perdi o som. Auxiliar de tela. Você não está ouvindo a gente? A gente está te ouvindo direitinho. Eu estou te ouvindo super bem. Ah, e agora que voltou, eu não estava ouvindo, não consegui ouvir agora o final do que vocês falaram. Agora que voltou, que eu estou conseguindo ouvir vocês. Não, eu estava falando dessa questão do protagonismo, aí até com a fala do Nobu, né, que um tenta ser protagonista e os outros querem também. Como é ter 3 protagonistas em casa nessa época? Eu acho que assim, fico muito preocupada, estava até falando sobre isso essa semana passada, por conta de, assim, de ajudar a não viver uma competição, não estimular a competitividade entre eles, né? Então, cada um vai ser protagonista da sua história, da sua vida, e não precisa um ser melhor que o outro, um fazer isso, o outro tem que fazer aquilo. Não, cada um vai fazer de uma coisa. E eles precisam entender muito isso. Eu acho que a gente vive num mundo muito competitivo e é muito duro, assim, sabe? O tempo todo, quando que você é melhor? Quando que você fez? Mas tudo em comparação é muito difícil. Então eu fico assim, muito cuidadosa com isso, né? Atenta, né? Não quer dizer que não acontece, mas eu acho que eu fico mais atenta para que cada um seja protagonista da sua vida e cada um consiga falar, contribuir de alguma forma com algumas coisas. Cada um vai ter uma especialidade, vai entender de uma forma, e tudo isso pode acrescentar, pode ajudar, né? E eu acho que isso é muito importante. Quando a gente tem, assim, no meu caso, que eu tenho 3 filhos, isso acontece dentro de casa, mas eu acho que numa classe isso acaba acontecendo entre os alunos, né? Então, quando um tem oportunidade de, eu ajudei, outros também ficam, às vezes, mais tímidos, mas outros também ficam, poxa, eu não contribuo, por que eu não consigo fazer, por que eu não consigo falar, né? Mas a ideia é que eles compreendam que todo mundo tem alguma coisa para dizer importante.
é que às vezes a gente não, né, assim, eu acho que não estimular essa coisa da competitividade e ajudar na coisa da cooperação, nesse movimento de cooperação, como é que a gente coopera, porque é disso que a gente está falando aqui, né, foi isso que a Sabrina fez com você, né, Cida, é isso que a gente está fazendo aqui nós três, entendeu? Então a ideia é que todo mundo coopere um com o outro, né, não é eu contra o outro, não, é eu com o outro, né. Então, essa nova visão, eu acho que é uma coisa que essa coisa da pandemia está exigindo muito, essa ideia de cooperação. As pessoas estão tendo que cooperar e estão tendo que reaprender a fazer isso, porque a gente vive num modelo bastante competitivo, né? Então, isso não era muito evidente. Então, isso eu acho uma coisa muito importante, né? Aí estão perguntando aí, Cida. Estão perguntando aí se podem mandar perguntas, né? Podem, sim. Eu falei para o pessoal que podem mandar, viu, gente? Mandem perguntas e a gente vai pondo na tela para elas responderem. Mas você falando isso de colaboração, e a Adriana, a professora Adriana Richaus, que entrou agora, e ela estava contando que o vizinho dela, com Covid, da família, está em quarentena, do outro lado do corredor, né? E que eles têm sido solidários e feito compras e coloca na porta e sai correndo. Não, claro, põe os devidos cuidados, né? Põe lá na porta e deixa a pessoa retirar e higienizar aquilo. E isso é uma coisa bem do momento, né? Quando que a gente imaginou? Eu vi jovens fazendo compras para idosos. Aqui uma vizinha veio entregar máscara. Eu vi uma divulgação disso que colocaram no elevador de um prédio, uma menina falando para os idosos, que parece que no prédio moram bastante idosos, quem precisar é só tocar no apartamento, tal, estou à disposição, vou fazer as compras, e vi vários exemplos de situações, achei muito legal isso, as pessoas se oferecendo porque sabem que tem um número de idosos ali no prédio, né, se oferecendo para ajudar, então isso foi realmente muito legal. Legal. Meninas, nós estamos nos minutos finais e se alguém tiver uma pergunta, mande agora, né? Se alguém depois precisar do contato delas, vocês estão atendendo remotamente também, né? Estão atendendo consultório ou só remoto? Os atendimentos dos seus pacientes. Sim, com todos os cuidados, né? Atendimento individual. Eu só estou porque não posso. Oi, a Jéssica você está atendendo no Guarujá, né, Jéssica? Isso, eu tenho um consultório no Guarujá, né? Eu trabalho com crianças e adolescentes e faço orientação de pais, né? E agora, nesse período, a gente vai se ajustando, né? Retornando aos atendimentos, com fluxo bem menor, com todos os cuidados, mas trabalhando aí alguns atendimentos online, a gente está procurando oferecer aí auxílio para os pais e para as crianças também. Legal. E você, Nicole, está em Santos, né, com atendimento no consultório? Estou atendendo em Santos, mas, assim, é interessante, porque isso remoto, eu atendo uma família que é da Alemanha. É muito legal, assim. Da Alemanha? Isso já acontece antes. Mas você vê, olha como é, e assim, é muito bacana, as pessoas assim, que estão experimentando, estão descobrindo algumas coisas, algumas possibilidades interessantes no atendimento remoto, né? E muita gente está continuando os atendimentos remotos. E, Cida, a gente está acabando, eu queria falar uma coisa, acho que a gente estava falando aqui, da questão assim, da solidariedade, né? Essa coisa de ajudar o outro, de estar presente, é isso, acho que a gente está no momento que está evocando muito isso, as pessoas serem mais solidárias, mais compreensivas, né? A gente precisa ir disso, né? No mundo e nas nossas escolas, nas nossas famílias, né? Com os nossos filhos, com a gente, né? Eu acho que isso, diria que é uma palavra que, para mim, hoje fica muito, assim, dessa nossa conversa, a questão da solidariedade, entendeu? Assim, o quanto a gente consegue ser solidário mesmo, né? Sim. Enfim. E é o que nós estamos fazendo aqui, né, meninas? Para a gente dar um fechamento, essa live é uma ideia de solidariedade, da gente falar um pouquinho desse momento que estamos vivendo. E já aviso para quem está aí com a gente está com 21 pessoas no momento, nós vamos daqui uma semana fazer uma live com a Jéssica nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, né, para dar uma tranquilidade para os pais, e vai ficar gravado também. E aí, na terceira semana de maio, a gente faz com a Nicole. Então, vamos aí uma vez por semana bater um papo com psicóloga, né? O próximo a gente faz individual para a gente ter um pouquinho mais de tempo fazer uma abordagem específica,
Então, quem está nos assistindo, quer mandar perguntas e sugestões, ou falar da sua dor, ou da sua alegria desse momento, para que a gente possa, na próxima semana, abordar alguns assuntos assim. Eu acho que a gente fazendo um por semana, a gente vai pegar essas nuances, né? Desses momentos assim, mais eufóricos, mais, tá mais chateadinho, outro mais Pode ir decepcionado. acompanhando. Acho que para dar um acolhimento para todo mundo nesse momento, né? Para toda a Conversar sobre equipe, todos os pais, né? Estratégias e ter uma troca também de experiências, né? Como que está sendo, o que, que pode... Porque está todo mundo cientista agora, né? Vamos testando possibilidades, ver o que, que dá certo, ver o que, que não dá. Gostei, todo mundo cientista é ótimo. É ótimo, mas é bem isso, né? Batendo palmas, dando parabéns para vocês. Adorei nosso papo. Vocês, assim, não são marinheiras de primeira viagem. Olha, pareciam profissionais aqui da live. Foi bem legal, né? Aqui, a Sabrina está falando, a minha assistente para assuntos de tecnologia. Sabrina, vamos colocar no Facebook também. Na verdade, a gente quer fazer simultâneo. Facebook e YouTube, simultaneamente, né? O Nobu está dando os parabéns, ele é a escola e os profissionais. Meninas, parabéns para vocês, muito obrigada. Deem uma última palavra aí antes da gente encerrar. Pode falar, Jéssica, despedida aí do pessoal. Bom, gente, muito obrigada a todos. Eu acho que não teria como encerrar essa live sem falar sobre, novamente, a palavra empatia. Vamos ter empatia pela dificuldade dos nossos filhos, vamos compartilhar as nossas dificuldades com eles, que isso vai trazer uma troca muito significativa para esse momento. Ótimo. Obrigada. Obrigada, boa noite. Obrigada, foi gostoso. Acho que foi um momento bacana da gente estar junto aqui conversando, né? Mesmo assim, eu tô aqui em Santos, a Jéssica no Guarujá, mas acho que é bem bacana a gente poder, você vê, a gente às vezes, pessoalmente, não tem nem tanta oportunidade de se encontrar, né, Jéssica? Mas aí conseguimos fazer por aqui, eu achei que foi super legal, né? E a ideia é essa, que os pais tenham um momento para serem acolhidos e tal. Então, assim, vão chegando, vão vindo, perguntando, tirando umas dúvidas, perguntando, conversando, né? A gente pode auxiliar, orientar de alguma forma, pedindo dicas, porque eu acho que assim a gente vai se ajudando e vai ficando mais tranquilo para passar por tudo isso, né? Ó a Tirce aí, um beijinho, Tirce. Olha, o pessoal está aqui dando os parabéns, por acompanhando aí, equipe 10. Boa noite, Felipe, falou que é aluno da escola. Aluno da escola, o Felipe, muito legal, Felipe. A Mariângela aqui, a Eng sempre compartilhando saber, parabéns, o pessoal está agradecendo. E eu, assim, estou no céu, né? Porque eu não posso ver uma psicóloga que eu pego para conversar. Então, hoje eu aproveitei, olha, duas batendo papo comigo. Meninas, eu adorei, vocês são maravilhosas. Sei que a gente teria assunto aqui para virar à noite, mas a audiência iria cair, provavelmente. Ou não, né? O povo aqui ligado até as altas horas. Bom, mas olha, em nome da Escola Internacional, de toda a equipe, que são colegas de vocês e amam vocês de paixão, só tem elogios para vocês, são pessoas maravilhosas, profissionais super competentes. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa de muita sorte. Eu posso ter muitos defeitos, mas eu tenho uma virtude que ninguém tira de mim. Eu consigo juntar tanta gente boa ao meu redor e tem que deixar o pessoal fazer o seu melhor. É o que vocês fazem e eu sou muito grata. Muito obrigada, Cida, pela oportunidade, foi maravilhoso. E vamos estar nos encontrando aí mais vezes. Com certeza. Um beijo para você também, Nicole, foi um prazer. Tchau, tchau, meninas. Tchau, gente. Um beijo para todos. Um beijo para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos encerrar aqui. Tchau, pessoal. Muito obrigada a todo mundo que esteve aí, hein? Valeu, gente. Um beijo. Beijo, tchau. Aí, vamos encerrar então. Boa noite, pessoal. Muito obrigada.